Atividades de Ações Preventivas de Saúde. O tema da aula de hoje é a respeito da epidemiologia. O que é a epidemiologia, né? O que ela estuda? Ela estuda os padrões de ocorrência das doenças na população, os fatores que levaram ao surgimento dessa doença, como que ela se propaga, a frequência, como que ela evolui dentro do paciente, os métodos de prevenção. Então, tudo a respeito de um estudo que envolve esse comportamento da doença, quem toma conta é a epidemiologia. A epidemiologia se desenvolveu a partir do estudo dos surtos de doenças transmissíveis e da interação entre agentes, vetores e reservatórios, né? O mundo ele tem passado assim desde tempos antigos doenças que se propagam, contaminações. Então, a partir desses surtos, né, que envolvem grandes populações, seja, por exemplo, no momento que estamos passando na pandemia, que ela vai englobar o mundo inteiro, né, com o coronavírus, então eles começam assim a estudar a interação entre o agente causador da doença, aquele responsável, né, aquele pode ser um vírus, uma bactéria, os vetores, como que foi transmitido, e os reservatórios, que é, no caso aqui, o ser humano, né, como que é o comportamento da doença dentro do ser humano. E a descrição das circunstâncias, ela tem aumentado a capacidade de controlar a dispersão das doenças transmissíveis, através da vigilância sanitária, dos métodos de prevenção, através de quarentena, que a gente sabe que, né, é uma das opções que a gente tem para controlar a doença transmissível, e também através de tratamento, como recursos como vacinas e medicamentos. As doenças transmissíveis. Então, aqui só para mostrar para vocês, né, essa interação que eu falei entre o agente, que pode ser um vírus, uma bactéria, um protozoário, um fungo, um euminto, até um artrópode, né, até uma aranha. Os vetores são os meios como eles vão ser transmitidos, desde animais até seres humanos, até plantas. E os hospedeiros, né, onde que eles vão estar sendo alocados, que no caso é o ser humano. E a epidemiologia, as doenças transmissíveis, elas se tornam uma ameaça, né, à segurança da humanidade e ao sistema de saúde. Eu acho que pelo momento presente que a gente está vivendo no Brasil, fica fácil vocês entenderem, né, esse tipo de ameaça, tanto para a humanidade quanto para o sistema de saúde. Uma diferença aqui que são países em desenvolvimento, como o Brasil, como a Índia, a gente luta bastante contra as doenças transmissíveis, né? São doenças infecciosas, que elas são até facilmente prevenidas e tratadas, porém ainda existe uma grande mortalidade, apesar de existir vacinas, apesar de existir antibióticos e inseticidas. Já nos centros urbanos e locais em desenvolvimento melhor, né, uma economia melhor, o foco não são tantas doenças transmissíveis, mas além delas, né, as doenças crônicas, que são aquelas não transmissíveis, como, por exemplo, a hipertensão e o diabetes. Bom, aqui eu tenho um exemplo de pandemias, vocês já sabem o significado de pandemia, né, que é o alastramento de doenças que ocorrem numa grande população, no caso aqui o mundo inteiro, como foi o surgimento da AIDS e do coronavírus. A AIDS, ela tem ali 25 anos de investigação, então hoje a gente já conhece esse vírus, já sabe como que ele se comporta dentro do organismo da pessoa, já sabe os meios de prevenção e de transmissão, né? Agora, por exemplo, esse novo vírus do coronavírus, a gente ainda não sabe, né? Ainda está em estudo, a gente não tem um tratamento eficaz, né? Um combate, uma eliminação. A gente está fazendo os recursos, né? Como a quarentena, como o isolamento social, para tentar impedir a propagação dele, né? Então, os modos de prevenção estão sendo estudados ainda, né? A gente não tem um tratamento eficaz. Bom, aqui, né, mostrando para vocês a mudança do padrão de infecção, está diminuindo as doenças preveníveis através de vacinas,
como, por exemplo, a difteria, tétano, coqueluche, sarampo, varíola, rubéola, poliomielite, entre outras. E está aumentando novas infecções, como o HIV, como infecções respiratórias, infecções hospitalares, né, por agentes multiresistentes, são aqueles que estão ganhando uma resistência com relação ao uso de antibióticos, e novos agentes que vêm tomando conta da população. Então, tem doenças novas surgindo. Definição agora, alguns termos importantes para vocês aprenderem. Então, a gente tem aqui a definição de doença transmissível, ou também conhecido como doença infecciosa. Relacione transmissível a infeccioso. É aquela doença causada pela transmissão de um agente patogênico específico para um hospedeiro suscetível. Então, assim, o que é o agente patogênico? É aquele que causa a doença, por exemplo, um vírus. E um hospedeiro suscetível, o ser humano. Tá? Agentes infecciosos podem ser transmitidos para humanos. De que forma? Duas. De uma forma direta e de uma forma indireta. Da forma direta é quando eu tenho a transmissão de outros humanos, né, de humanos para humanos, ou de animais infectados para humanos. Da forma indireta, eu tenho vetores, que eu vou explicar para vocês, que a gente tem dois exemplos, partículas aéreas ou ainda outros veículos. Então, os vetores, eu posso ter os biológicos e os mecânicos. Tá? Os biológicos são aqueles insetos ou animais que carregam um agente infeccioso. Veja bem, eles apenas carregam o agente infeccioso. Ó, aqui, eu tô grifando. Diferente daqui, de uma forma direta, é quando o animal tem a infecção e passou para o ser humano. Aqui o animal, ele não desenvolve doença, mas ele carrega esse agente e pode transmitir ao ser humano. Ou vetores mecânicos, por exemplo, a pata de moscas contaminadas. Então, eu tenho ali uma contaminação, uma mosca foi lá, pousou, né, sobre aquele nicho biológico que tem alguns vetores, e aí pousou, por exemplo, num alimento, e o indivíduo ingeriu a comida, e aí a pata dessa mosca, ela foi o vetor mecânico, né? Não que a mosca tivesse a doença, mas ela foi a responsável pela propagação dessa doença. E os veículos são objetos ou elementos contaminados, por exemplo, roupas contaminadas, talheres, a água que carrega, né, o agente, ou os alimentos, que eu dei o exemplo ali para vocês, entendeu? Então, a gente pode ter de uma maneira indireta vetores e veículos, tudo bem? Doença contagiosa é aquela que pode ser transmitida pelo contato direto, que é o toque entre os seres humanos, sem a necessidade de um vetor ou de um veículo entre os seres humanos. Por exemplo, a malária, que é uma doença transmissível, mas ela não é contagiosa. O sarampo e a sífilis é uma doença transmissível e contagiosa, entendeu? Então, o contágio ele faz ali pelo toque, por ser humano de ser humano. Tá? A malária ela é uma doença que ela é infecciosa, transmissível, mas ela não é contagiosa. Eu não tenho aqui, né, o contato ser humano para ser humano. Já o sarampo e a sífilis, além dela ser uma doença infecciosa e transmissível, ela também é uma doença contagiosa. Aqui é algum exemplo de doenças respiratórias. A gente tem cachumba, doença meningocócica, que vai causar meningite, a gripe, pneumonias, sarampo, síndrome respiratória aguda grave, que é o SARS, a rubéola, a tuberculose. Aqui doenças sexualmente transmissíveis, né? A AIDS, hepatite B, herpes genital, sífilis, uretrite, que é a inflamação da uretra. Continuando alguns conceitos: infecção, infestação e absorção de produtos tóxicos dos agentes.
A infecção é a penetração de um agente que desenvolve ou multiplica, tá? Dentro de um hospedeiro. Apenas a presença indica a contaminação. Então, essa contaminação ela pode ou não resultar em doença, mas é importante vocês saberem que a infecção é quando tem o desenvolvimento, o crescimento, a multiplicação desse agente. A infestação é o alojamento de agente, tá? Com ou sem desenvolvimento e multiplicação. Então, por exemplo, artrópodes e roedores, eles podem alojar algum agente que seja tóxico para o ser humano, por exemplo, né? E a absorção de produtos tóxicos dos agentes, normalmente por ingestão, são toxinas produzidas fora do hospedeiro. Então, a gente tem que tomar cuidado, por exemplo, com fezes de animais. Etapas de um processo de transmissão. Então, a gente tem alguns dados importantes aqui para falar para vocês também. Então, a gente tem aqui, ó, número 1. Então, a gente sabe que o A é um agente, né? Desculpa, é um indivíduo, por exemplo, um hospedeiro, e o B é um outro hospedeiro. Então, fonte de infecção. 1 é a pessoa ou animal ou o objeto de onde o agente infeccioso passa a um hospedeiro. Então, esse daqui, ó, tá? Ele tá contaminado. E aí, passou para o B, tá? Então, a fonte de infecção é a pessoa que passa, que ela possui o agente causador da doença. Por exemplo, uma doença respiratória, um indivíduo que está com gripe, né? Ou tá, sei lá, por exemplo, H1N1. 2, via de eliminação. É as formas que o agente causador da doença deixa a fonte de infecção. Por exemplo, através do sistema respiratório. Então, por exemplo, o indivíduo que ele está portando H1N1, né? A via como ele vai eliminar esse agente é o sistema respiratório. Continuando aqui, ó. Ainda o conceito 3 e o 4. O 3 são as vias de transmissão. Vamos lá. Meios que o agente alcança o novo hospedeiro. Por exemplo, através de gotículas. Lembra que são os veículos? Então, os veículos podem ser as vias de transmissão. E porta de entrada são os meios que o agente penetra no novo hospedeiro, que é o sistema respiratório, tá? Então, é comum que a via de eliminação e a porta de entrada sejam iguais. Tudo bem? Muito obrigada. Daremos continuidade a esse tema.